Olá, amigos, aqui na Granja Comari, em Teresópolis, a seleção brasileira realizou o seu penúltimo treino antes de enfrentar a Argentina no Superclássico, válido pela 6ª rodada das eliminatórias. E o técnico Fernando Diniz testou duas alternativas, duas novidades no time titular da seleção brasileira. No primeiro treino aqui na Granja, ele tinha esboçado uma escalação com o Alisson no gol. Na lateral direita, a presença do Emerson Royal, a dupla de zaga com Marquinhos e Gabriel Magalhães. No setor esquerdo, o Carlos Augusto. O meio de campo com André e Bruno Guimarães e o ataque com Rodrigo, Rafinha, Martinelli e Gabriel Jesus. Entretanto, duas novidades podem ser vistas no time titular, que vai encarar a Argentina no estádio do Maracanã. O técnico Fernando Diniz testou Endrick e também o Joelinton no 11 inicial da seleção brasileira. Já no início do trabalho tático, ele dividiu o elenco em duas partes. Uma tinha 13 jogadores, a outra 12 atletas. Nessa de 13 jogadores, ele chamou todos os atletas que ele tinha esboçado para o time titular no treino de sábado, além do Endrick e do Joelinton. Ou seja, podemos ter Endrick como titular da seleção brasileira no jogo contra a Argentina, no estádio do Maracanã. Pode ser na vaga do Jesus ou pode ser na vaga do Gabriel Martinelli. O técnico Fernando Diniz esboçou essas possibilidades no treino da seleção e ainda o Joelinton, que concorre tanto para jogar na vaga do Bruno Guimarães, tanto para ser um terceiro homem de meio de campo na seleção brasileira. Então, essa é a grande notícia da atividade de domingo aqui na Granja Comari. Endrick pode ser o titular da seleção brasileira, Cirão Marinho. É isso, Marcelo. Já chamou a atenção desde o início, quando o técnico Fernando Diniz sobe ao gramado, que ele chama o Endrick e conversa por bastante tempo com o jogador do Palmeiras. E aí depois disso ele chama o Joelinton também para conversar e também fica um tempão conversando com o jogador do Newcastle. Quando a gente olha para a ideia do técnico Fernando Diniz, claro que ainda existe alguma dúvida na cabeça dele, porque ele colocou 12 jogadores para estarem no campo de trabalho, no treino, e depois, durante o treinamento, começou a fazer os seus ajustes. Ter o Endrick é uma boa opção para o técnico Fernando Diniz. O próprio jogador do Palmeiras deu uma coletiva de imprensa hoje e deixou claro que depois de uma conversa do Diniz com ele ficou mais à vontade dentro da seleção brasileira e com mais espaço, mais tranquilidade para demonstrar o seu futebol. Segundo o Endrick, antes ele estava achando que precisava dosar um pouco mais o seu talento, distribuir de melhor forma entre os jogos, entre os treinos, para não chegar com o famoso pé na porta. Mas o Diniz foi, falou com ele e depois dessa conversa o Endrick ficou mais solto dentro da seleção. E no caso do Joelinton, é uma oportunidade também de, quem sabe, a gente vê o André ao lado do Joelinton, o próprio Joelinton ao lado do Bruno Guimarães, já que jogam juntos no time, ou até mesmo, dependendo dessa circunstância, como você disse, um esquema diferente do técnico Fernando Diniz para esse jogo contra a Argentina. Fato é, Marcelo, que o sistema defensivo, principalmente nas laterais, não mostrou bom resultado. Então, por isso, o técnico Fernando Diniz vai buscando as alternativas para fazer mudanças que possam favorecer a equipe brasileira. Até uma alternativa para a lateral direita. Durante essas datas FIFA, o Martinelli já treinou do lado do campo, então também pode ser uma alternativa. Então dá para a gente cravar para o torcedor que a escalação está entre 12 jogadores de linha. No campo, os jogadores que já sabem que serão reservas: PP, Renan Lodge, Nino, Bremer, Douglas Luiz. Copa do Mundo de 2020. O Bento serão jogadores que vão ficar no banco de reservas. Também tinha o Justen, que está completando os treinos da seleção. Então já dá para adiantar que o time está entre esses 12 jogadores. A gente passa mais uma vez para o torcedor. Alisson, goleiro. Pelas posições, André.
quatro, né, atacantes, 5 atacantes para as 4 posições de frente. O Rodrigo, o Rafinha, o Martinelli, o Jesus e o Endrick. Sobre o Gabriel Jesus, treinou normalmente, né, Sidão Marinho? Participou inteiramente da atividade. Ontem ele ficou só de um pedacinho no final de fora. Hoje, integralmente da atividade, está pronto para enfrentar a equipe da Argentina, mas fica essa dúvida se ele será titular, porque o Diniz, com essa possibilidade do Endrick, bota esse ponto de interrogação. E o Jesus foi tão bem na atividade física, porque foi muito desgastante, né? A ativação inicial foi uma altinha misturada com bobinho, um negócio que ali exige dinamismo e intensidade dos jogadores, Sidão. E ele estava ali num trio com o Rafinha e Marquinhos, e em um certo momento o Gabriel Jesus junto ao Rafinha colocaram de fato o Marquinhos na roda, e ele não conseguiu pegar a bola, até cansou demais, foi até zoado pelo preparador físico da seleção brasileira. E o Gabriel Jesus, Marcelo, se não for para o time titular contra a Argentina, não vai ser por questão física, porque ele já mostrou ontem que treinou bem, que vem treinando bem, hoje é a mesma coisa. Então não vai ser por questão física. Se ele ficar no banco de reservas, vai ser por opção técnica e tática do técnico Fernando Diniz, e aí na opção pelo Endrick, né? Teoricamente, a saída do Jesus seria para a entrada do Endrick. Vejo que o Endrick pode jogar ao lado do Jesus com a saída do Gabriel Martinelli, que é um jogador também que fez o gol contra a Colômbia e tem treinado bem aqui na Granja Comari junto à seleção brasileira. Vale lembrar, inclusive, que dentro desse período de treinamento de hoje, o técnico Fernando Diniz, ele no início, nessa ativação que você disse, depois dessa rodinha com o bobinho, depois dessa altinha com o bobinho, melhor dizendo, ele dividiu a equipe em 3, né, 10 para um lado, depois 5 para o outro lado do campo e 5 para o outro lado do campo, 20 ao todo, fora os goleiros. E aí também fizeram trabalho de bola, passe de bola, visando principalmente o cruzamento, que vem pela ponta direita ou pela ponta esquerda, ou seja, ao lado da grande área, e a bola é cruzada para o fundo do gol, para o fundo da rede. E isso, é claro, uma jogada que beneficia o centroavante, ou o Endrick, ou o Gabriel Jesus. E nessa parte da atividade eu gostei do desempenho do Douglas Luiz. Erva tá de seleção brasileira, mas ele praticamente não errou os passos. João Pedro, atleta do Brighton, também vai ser uma boa alternativa no banco de reservas da seleção brasileira. Vamos acompanhar então, Sidão e amigos ligados aqui na Litoral News, como foi esse treino da seleção brasileira. O Diniz está terminando de fechar o time para enfrentar a Argentina no estádio do Maracanã. Enquanto você está aí acompanhando as imagens, vai lá nos comentários e deixa, dentre esses 12, qual seria o seu time titular? É claro, 12 além do Alisson. O Alisson está definido, que vai ser o titular da seleção brasileira. Mas desses 12 jogadores, como é que você montaria o time de linha da seleção brasileira para enfrentar a Argentina? É claro, deixe seu like, se inscreva no canal. A Litoral News está sempre na cola da seleção brasileira e, é claro, a gente traz todas as notícias em primeira mão para você que nos acompanha aqui no canal da Litoral News. Vamos acompanhar então um pouquinho como é que foi essa atividade, Cirão. Vamos lá, técnico Fernando Diniz trazendo novidades para a sua equipe titular, e a Litoral News deixa por dentro de tudo que acontece aqui na Granja Comari. Não esqueça, seu like é muito importante, dedinho para cima aqui embaixo, clica nele e você vai nos ajudar bastante. Deixa o like para a gente acompanhar agora o treino da seleção brasileira. Para que eles entendam o que ele quer. E tudo que ele quer no Fluminense, ele tem pedido aqui. Eu já vi no Fluminense, ele diz exatamente isso. E ele menciona as movimentações. O que tem tudo a ver? Inclusive, o treino maior, mais comprido que nós pudemos acompanhar antes do confronto contra a Colômbia, ele fez alguns exercícios em vários momentos do jogo. E o exercício que ele mais focou, o exercício que ele mais Otávio, mais do que saber sobre a gente,
dentro do Maracanã. A Argentina é a favorita do confronto ou não tem favorita? Tudo bem, Eve? Um abração para você. A gente está aqui ao vivo durante o jogo da seleção brasileira. Uma movimentação aqui no campo, estamos fazendo um trabalho de grupos divididos. E a pouco a gente está uma conversa com os técnicos com o jogador mais jovem dessa federação, o quarto mais jovem a ser convocado para a seleção principal, além do Palmeiras. Eles tinham conversado ontem, conversaram hoje, e hoje também tivemos uma entrevista coletiva conversando com jornalistas. O que ele falou sobre o momento de oscilação dele nessa temporada. O Rodrigo falou sobre isso. Para disputar, para ser um grande jogador, porque no campo, na seleção de base e no Palmeiras, ele vem comendo a bola. Ele vai comer a bola na seleção principal e daqui a pouco lá no Real Madrid. Eu gostei desse garoto, viu? Tomara que ele faça a carreira exemplar. Ele vai ter a base familiar, porque a gente Tá aí, portanto, atividade intensa mesmo já na ativação inicial, que foi o período aberto para a imprensa. O Diniz, na preparação para esse confronto contra a Argentina, está optando por, não vou chamar de esconder a parte tática, mas de fazer com que a parte tática seja preservada ali entre os jogadores, para que o time possa estar blindado e completamente focado para esse super clássico no estádio do Maracanã. A gente sabe que há uma importância de jogar bem, há uma importância de vencer, só por ser um Brasil e Argentina, por ser a seleção dentro de campo, mas há também uma importância de somar pontos, para voltar a grudar na Argentina, que está lá no topo da tabela ainda, e sair dessa zona desconfortável, né, da quinta posição da tabela das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção ainda tem mais uma atividade, né, Sidão? Na segunda-feira, e aí estará pronta com as ideias do Diniz colocadas em prática. A gente espera que dentro de campo isso tenha um efeito muito positivo e a seleção possa ter um bom jogo contra a representação da Argentina. Brasil e Argentina é sempre especial. Eu especialmente lembro daquele Brasil e Argentina da Copa América, da Copa das Confederações de 2005, da Copa América de 2007. Brasil e Argentina é aquele confronto que marca o imaginário e a nossa relação com a seleção brasileira. Então é essa a programação da seleção, né, Sidão Marinho? É isso, Marcelo, para esse super clássico contra a Argentina. Ainda treina na segunda-feira, depois segue viagem para a capital, né, para o Rio de Janeiro, porque a FIFA obriga que a seleção esteja no dia anterior para o palco da partida, para a cidade da partida. Por isso, a seleção brasileira não ficará aqui na Granja Comari, vai ao Rio de Janeiro, ficará hospedada no hotel, e aí na terça-feira à noite, no estádio do Maracanã, vai jogar esse superclássico contra a equipe da Argentina. Esse jogo tem um peso maior, porque a gente vai enfrentar uma Argentina que vem do Campeonato Mundial, venceu a Copa do Mundo do ano passado há pouco menos de um ano. Então, vai ser o primeiro duelo da seleção pentacampeã, que é o Brasil, com a seleção tricampeã do mundo, que é a seleção da Argentina. E além disso, o Brasil tem o peso de estar dentro de casa e manter a invencibilidade
como mandante nas eliminatórias. E só para fechar esse boletim informativo, hoje o Diniz pôde levar a atividade até a hora que ele queria, né? Porque se em todos os outros dias estava fazendo muito calor aqui em Teresópolis, hoje tá um clima tranquilo, ameno, 20 graus, é a temperatura ótima para a prática do futebol, então a atividade foi intensa, os jogadores suaram dentro de campo, porque é isso, tem que deixar o sangue, tem que arrumar da melhor maneira a escalação da seleção, passar da melhor maneira as táticas da seleção brasileira para enfrentar a equipe da Argentina no estádio do Maracanã. Então a gente segue acompanhando a cobertura dessa data, a FIFA última de 2023 da seleção brasileira, é claro. Contando com o seu like, contando com a sua inscrição aqui no canal da Litoral News. Valeu, Sidão! Valeu, Marcelo, valeu, galera. Não esquece do like, hein? Like aqui embaixo é muito importante. Deixe também o seu comentário e a inscrição aqui no canal da Litoral News. Tá chegando a hora. Super Clássico Brasil e Argentina. E o Brasilzão vai com tudo.